Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Você sabia que o Brasil, na década de 80, que foi a década perdida, decretou, na época, no governo Sarney, a moratória da sua dívida pública? Pois bem, nesse dia, nesse momento em que o Brasil passou, foi consequência de um desenrolar de processos e consequências que vem se arrastando há décadas e que se arrasta até hoje, 2024. O Brasil decretou sua moratória porque naquela época não tínhamos virado credor do FMI. Só viramos credor do FMI no então primeiro governo Lula I, não é? E isso durante boa parte da nossa história corroborou o fato de que nosso desenvolvimento foi financiado pela inflação, foi financiado pelo endividamento externo. Por exemplo, na época do Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente, indiscutivelmente foi um grande presidente, nos 50 anos em 5, o projeto dele, plano de metas, né? Uma das críticas do programa é que depois de muito tempo, a abertura ao capital estrangeiro, a internacionalização da nossa economia, que abriu espaço para os bens manufaturados, né, para o Brasil, para esses produtos entrarem no Brasil, carros, motos, geladeiras, enfim, e outros afins, né? Tudo isso foi financiado pela inflação e causou endividamento externo, levando o Brasil a decretar sua moratória lá no governo Sarney, passando pela ditadura militar, passando pelos governos da longa transição que vivemos, né? Que a gente sabe muito bem que a longa transição que vivemos teve crise do modelo de Estado, nacional desenvolvimentismo, né, para outro projeto de Estado mínimo, crise política, uma transição de um regime autoritário para um regime democrático e, por fim, a crise inflacionária, a crise fiscal, que acontece até hoje, né? A gente vive uma crise do modelo de Estado. E por que eu toquei nesse assunto da moratória? Porque hoje os nossos estados estão endividados. Há o problema do endividamento estadual. Há o problema do endividamento estadual para com a União. Mesmo com a taxa Selic virando o indexador da dívida, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, a gente ainda vê problemas de dívida. Tivemos, mesmo com o regime de recuperação fiscal, problemas em cumprir essa dívida com a União, em pagar essa dívida com a União, mesmo com o regime de recuperação fiscal. Então ainda existe várias alternativas, várias medidas para a gente fazer para superar esse momento difícil que a gente está vivendo. O governo hoje decretou um déficit de 230 bilhões de reais, né? Déficit público, né? A frustração de receita, né? O que é uma frustração de receita? É quando a gente não tem as receitas previamente estimadas para cumprir o famoso déficit zero, que é o que o Haddad, o atual ministro da Fazenda, quer cumprir para cumprir o déficit zero, que é o equilíbrio das contas públicas. Os 168 bilhões de reais que eu vivo falando aqui para vocês, para alcançar o déficit zero, que é o equilíbrio das contas públicas, o equilíbrio entre receitas e despesas. E em março vai ter o relatório bimestral das receitas e despesas do governo federal. A gente está tendo esse risco de frustração de receitas. Será mesmo que o governo vai conseguir cumprir com as medidas de arrecadação suficientes, sendo que muitas propostas do governo para elevar a arrecadação foram desitratadas pelo Congresso mais conservador da nossa história? Será que o governo vai conseguir reestimar todo o impacto orçamentário e financeiro dessas medidas de arrecadação no governo, no país, na sociedade? Então a gente tem que considerar várias variáveis. A gente vive num Congresso muito conservador e cheio de apetite,
de apetite de emendas parlamentares, de cargos no governo, né? E a gente precisa estabelecer novas alternativas financeiras para a União não ter que depender, nesse presidencialismo de coalizão, de critérios políticos para a montagem de bases de coalizão. A gente precisa requalificar os quadros, torná-los mais competentes, mais criteriosos, não apenas em critérios políticos, mas em critérios de competência, critérios de domínio do assunto a ser gestado, a ser administrado, a ser comandado. E qual o papel do ministro de Estado? É instruir o presidente da República, é expedir as instruções aos fiéis, regulamentos, as leis, as instruções, enfim. Né? Esse é o papel do ministro de Estado. Ele tem que ter domínio, ele tem que ter competência. Então, a gente precisa... Tem uma palavra-chave que eu vou falar aqui para você. A gente precisa redefinir o modelo de Estado brasileiro e reconsiderar a forma como a gente distribui os recursos na sociedade brasileira. São duas palavras-chave. Redefinição do modelo de Estado, o que, por sinal, acarretaria uma grande mudança do Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea, e, por fim, redefinir o modelo de Estado e repensar, reconsiderar a forma pela qual distribuímos os recursos na sociedade brasileira. Essa dualidade, essa coisa dual, né? É fundamental dizer aqui. É fundamental. Tanto a parte de distribuição dos recursos fiscais, dos recursos na sociedade, quanto o modelo de Estado. É isso que perturba o Brasil. Porque se a gente redefinir o modelo de Estado, a gente vai estar lidando com... Eu sei que tem cláusula pétrea, todo um debate sobre isso, mas a gente vai, por meio de uma reforma política, né, por exemplo, a gente vai poder redefinir o modelo de Estado, se a gente vai proibir reeleição, botando só um mandato só, ou se a gente vai, né, romper a espinha dorsal do sistema, ou a forma como distribuímos os recursos. Porque os recursos muitas pessoas estão se aproveitando ilicitamente das grandes riquezas que o Brasil produz. Será que nesse grande debate da focalização, da universalização dos recursos fiscais, dos benefícios sociais, né, num país que tem um rombo na Previdência, com milhares na fila do INSS por benefícios, muitos por auxílio-doença, por incapacidade? Será mesmo que existe mesmo pessoas que estão usurpando, se locupletando de recursos indevidamente ao erário, podendo outras pessoas que estão realmente necessitando? Porque a assistência social, ela só é para um socorro. Depois a pessoa tem que trabalhar para se sustentar, ter uma educação de qualidade, um emprego de qualidade para se manter. A assistência social não é para fazer politicagem, e nem para tornar curral eleitoral pessoas ou benefícios. Então, vamos pensar que o Brasil ele está num grande momento. Um momento que a gente vai precisar, para acabar com essa questão de dívida, redefinir o modelo de Estado, reconsiderar a forma pela qual distribuímos os recursos na sociedade brasileira, né? Mesmo com o regime de recuperação fiscal, tornar nossa dívida mais sustentável, né? Mesmo com essa queda com essa questão da frustração de receita que vai ter esse ano, conforme eu tinha previsto, né? Conforme eu tinha previsto, o governo vai ter que reestimar muitas coisas antes de adotar novas medidas. Então, é imperioso destacar aqui que vai ser um ano difícil. Mas eu espero que tenhamos coragem para trabalhar pelo Brasil
independentemente das divergências partidárias. Muito obrigado.